Texto sagrado, nesta noite, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, e essa palavra ficou assim, martelando, eu lembrando do Dia dos Pais, e Senhor, bem que o Senhor podia dar uma mensagem assim, sobre pai, paternidade, mas ficou tão assim, tão pulsante, tão insistente essa palavra no meu coração, que eu vou compartilhar com a igreja. Nesse texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, versículo 9 e versículo 13, para a nossa meditação essa noite. Eu quero agradecer a Deus por tudo que eu tenho visto o Senhor fazer nesta igreja. Muito bonito ver este jardim florido, embora eu sei que muitos irmãos ainda estão cultuando em casa, dado as condições que não são favoráveis para o grande ajuntamento. Mas eu sei que o Senhor está abençoando e continuamente prosperando essa obra. A minha oração por isso, meus irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, versículo 9 e o versículo 13, o texto bíblico diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, estes versículos, eles falam de um momento crucial na história da igreja, porque era o momento em que o apóstolo Paulo estava praticamente se despedindo. Ele estava nos seus últimos dias, no momento final de um estupendo ministério que esse missionário teve. Certamente após Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo, nenhum homem ocupou a envergadura e a grandeza de Paulo. Eu não poderia, nesse momento, me deter nos detalhes que descreve e corroboram essa afirmação. Mas o texto fala de um homem que está já ciente de que os seus dias são findos, e ele tem uma sensação de que a partida chegou, a missão está cumprida, não resta mais outra coisa senão receber das mãos do justo juiz a sua coroa, a sua recompensa pelo seu árduo trabalho. Eu pensando nesse texto, meus irmãos, tem chegado ao meu coração o desejo de compartilhar com a igreja sobre o sentimento desse homem nesse momento da vida. Porque quando a gente está assim, nesse momento em que Paulo estava, normalmente é natural, por exemplo, a gente dizer: acabou tudo, não há mais nada a fazer, não tenho mais que sonhar, não tenho mais que ter perspectiva alguma, não tenho mais que empreender nenhum esforço, meus dias são findos, cumpri minha missão, fiz isso com louvor, eu fiz tudo o que Deus mandou fazer, cumpri o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas esse homem, ele nos impressiona, porque ele não tem esse sentimento de que, embora tenha chegado no limite da vida, ele não está com uma sensação de acabou, com a sensação de que não há mais nada a fazer. O Senhor tem falado sobre isso, meus irmãos, ao meu coração, sobre a importância deste sentimento, de que nós temos uma caminhada a percorrer, nós temos uma jornada a cumprir. E eu estou falando para um contexto em que notadamente é marcado de crises, de aflições, de perturbações, de perdas. É natural que num momento como esse venha o desânimo a muitas pessoas. Algumas se dispersam, perdem a alegria, perdem o prazer, por exemplo, de estar aqui em família. É possível que tenham pessoas aqui esta noite que estejam sofrendo todas as aflições desse tempo, e o coração apertado, vivendo dias difíceis, quem sabe vindo aqui e no caminho dizendo: Deus, renova a minha alegria, renova a minha força, renova o meu ânimo
desanimo, Senhor. Perdi muita coisa. O baque foi grande. Não esperava que seria tanto. É possível. E o Senhor tem trazido ao meu coração, nesta noite, meus irmãos, uma rápida palavra sobre a importância da gente continuar. Sobre a importância da gente fazer o que Deus espera de nós nesta jornada que segue. Nós somos peregrinos, meus irmãos. Nós estamos em peregrinação. Alguns estão chegando já no ponto de chegada, sendo recebidos pelo Senhor nesses dias, mas há uma grande multidão de gente que está na jornada da vida, está no caminho, sofrendo espinhos, sofrendo aflições, sofrendo todos os percalços desta vida, das contingências de um mundo caído, mas mesmo assim, no meio dessa peregrinação, Deus quer renovar no nosso coração o ânimo, a esperança, a alegria, o fervor, a disposição de continuar, de não parar, de não desistir, de se manter firme na jornada. Nós temos esse desafio, meus irmãos. E é isto que Paulo quer nos ensinar nestas palavras. Tem um livro famoso, que depois da Bíblia é o livro mais vendido na história da literatura cristã. E ele fala da peregrinação do cristão. Ele fala dos desafios do cristão. Eu estava alguns dias atrás folheando e relendo esse livro. O Senhor como se renovando o meu coração. Porque é natural, meus irmãos, tem hora que o cansaço bate. Tem hora que o cansaço chega. Tem hora que a gente dá uma parada. E aí senta e diz, eu vou ficar por aqui um pouquinho. Aí o Senhor diz, como assim? Levante, bata a poeira e ande, caminho. Eu te renovo, eu te sustento. Eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Você precisa ficar de pé, você precisa seguir seu caminho. Mas eu tenho, ao longo desses dias, meus irmãos, visto que as tentações da peregrinação, elas campeiam a nossa vida, elas campeiam a nossa mente. E eu estou falando com irmãos que certamente experimentam isso, porque de outra maneira o Senhor não teria trazido esta mensagem ao meu coração para esta noite, para esse culto. E na peregrinação a gente tem pelo menos 3 importantes tentações que nós temos que vencer. E a primeira tentação é a tentação de parar. Quando a gente vai correndo e a nossa vida de repente é interceptada por um beco sem saída. Quando a gente tem a sensação de estar lutando em vão, quando a gente percebe que a gente está correndo e não dá nenhum resultado, quando a gente percebe que do nosso lado as pessoas estão parando, estão desistindo, é como se os nossos esforços fossem inúteis, vem a tentação de parar, vem a tentação de abrir mão, vem a tentação de desistir daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós idealizamos. Mas na jornada também nós temos uma segunda tentação, que é a tentação de voltar atrás. Quando a gente enfrenta os desafios, quando a gente enfrenta as dificuldades, e é como se a única alternativa que nos restou agora é tomar o caminho de volta, é voltar para aquele estado primeiro. Essa, por exemplo, é a tentação de Israel no deserto. Por tantas vezes eles são levados a desejar o Egito, o lugar da sua escravidão, da sua servidão, do seu sofrimento, da sua humilhação. Quando eles se depararam com becos sem saídas, com lugares que trouxe a eles terríveis provas, eles pensavam imediatamente, a melhor alternativa é voltar, a melhor alternativa é desistir. Eu estou falando com pessoas que nesta noite certamente já foram interceptadas por esse sentimento de voltar, de desistir, de desconstruir aquilo que você construiu, mas em nome de Jesus, aquilo que está sendo feito vai continuar, porque aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o fim. Você precisa saber disso nesta noite. Então a gente não volta, a gente não retrocede. Mas há também a tentação dos atalhos. Toda peregrinação tem a tentação de parar. Toda peregrinação tem a tentação de voltar. E toda peregrinação tem a tentação dos caminhos mais fáceis. E aí o inimigo, ele é muito ardiloso. E ele começa a colocar
à nossa frente possibilidades que parecem serem mais viáveis. Ele tenta fazer isso com os filhos de Israel. Aliás, quando os filhos de Israel saem do Egito, eles teriam um percurso de poucos meses de jornada. Por exemplo, se eles fossem pelos caminhos dos amorreus, o caminho que duraria até a terra prometida seria alguns dias de uma caminhada. E aí Deus decide fazê-los andar pelo deserto, e lá na frente, muitos anos depois, lá no livro de Deuteronômio, que é uma espécie de segundo discurso, é Moisés relembrando o povo toda aquela travessia, toda aquela trajetória. Aí Moisés diz: e sabe por que Deus levou vocês pelo deserto? Pelo caminho mais difícil, pelo caminho cheio de desafios, pelo caminho que era mais longe, para que quando vocês vissem as dificuldades, vocês não cogitassem atalhos, vocês não cogitassem caminhos mais fáceis. Meus irmãos, não existe caminho mais fácil na peregrinação, não existe atalhos na peregrinação. Eu sei que esta jornada que nós estamos cumprindo, talvez seja a mais difícil, a mais ardorosa, mas não há alternativa mais fácil para a gente. Não existe uma escada em que em alguns degraus a gente chega ao lugar desejado. Deus quer renovar o seu ânimo e a capacidade de ficar firme, de resistir, de sobreviver, porque mesmo diante dos dias maus e das aflições, você não procurará os atalhos. Satanás é ardiloso, ele nos visita nos desertos da vida, assim como foi até Jesus. Ele nos promete coisas, reinos, possibilidades de resolver o nosso sofrimento, de resolver nossa aflição, mas em nome de Jesus, pela sua palavra, nós vamos ficar firmes, nós vamos resistir, nós vamos passar toda a prova, nós vamos cumprir com a jornada. Quantos desejam cumprir com a jornada? Levante a sua mão esta noite. Fique com a mão levantada um pouquinho só. Ramanagaçu, porque eu quero, em nome de Jesus, nesta hora, pedir que o Espírito de Deus renove o seu coração. Abaixe os atalhos e os caminhos fáceis. Nós temos uma longa jornada e não importa o custo dela. Aleluia. Nós estamos em peregrinação, meus irmãos. Nós estamos cumprindo a carreira que nos foi proposta. E aí, quando eu olho o texto, Paulo nos ensina coisas muito importantes sobre o que Deus espera de nós nessa jornada enquanto não chega ao fim. Porque tem muita gente que parou sem ter chegado ao fim. Tem muita gente que deu por acabado uma jornada que não terminou. Tem muita gente que perdeu o ânimo, a alegria, o fervor. Vem à igreja e parece que está vegetando, não sente nada mais. O coração não pulsa mais de alegria, de ânimo, de satisfação. Tem gente que tem saudade do que viveu e vive um saudosismo como se fosse possível viver de um combustível de anos atrás. Este tanque precisa estar cheio hoje, agora. O desejo de Deus é te renovar continuamente. É te renovar continuamente para que você experimente isso diariamente. Mas de alguma maneira a gente tem sido tentado, meus irmãos, a não viver a intensidade exigida por Deus, que faz a nossa vida ser uma constante crescente. Eu tenho uma impressão que às vezes a gente se esquece que a jornada cristã, ela é progressiva. A gente está crescendo, a gente está sendo aperfeiçoado, a gente está melhorando. A nossa jornada, ela tem como meta a estatura de Cristo, a varonilidade perfeita. Portanto, cada dia, cada degrau subido, cada aflição enfrentada, cada dor resistida, a gente está crescendo, a gente está sendo moldado, aperfeiçoado, lapidado. É incrível como tem gente que consegue estar pior do que já foi, está mais frio do que já foi, mais desanimado do que já foi. A sua vida não foi pensada por Deus para ser uma gangorra de altos e baixos, de subidas e descidas. Deus tem uma proposta de crescimento permanente para você. O seu alvo é Jesus Cristo.
Portanto, a ideia é que você hoje é melhor do que ontem. E amanhã será melhor do que hoje. Mas como fazer isto? Como fazer isto, Paulo nos ensina. Paulo está se despedindo de Timóteo. Ele diz: Timóteo, eu cheguei no fim da minha vida. Mas eu quero que você venha ter comigo, porque eu preciso te ver. Eu preciso ter contato com você. E aí ele faz um pedido estranho, que aqui foi que pegou. Eu queria poder me deter nos detalhes desse pedido, porque se a gente pudesse dar um tema, essa mensagem deveria ser uma capa, um livro e um pergaminho. Porque é no pedido de Paulo que está a importante lição de uma jornada que não pode terminar antes de Jesus dar o ponto final da nossa caminhada. O homem acabou de dizer: eu estou partindo, já estou sendo oferecido como oferta a Deus, combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. A única coisa que me resta é a coroa da justiça que eu tenho a receber do justo juiz. Aí ele diz: Timóteo, venha ter comigo depressa. E quando você vir, traga uma capa. Quando você vir, traga os meus livros. Quando você vir, traga os meus pergaminhos. Que tipo de gente que chegou no fim ainda quer uma capa, ainda quer livros e ainda quer um pergaminho? Por que esse homem, depois de fazer tudo o que tinha que fazer, ainda quer uma capa, ainda quer um livro e ainda quer um pergaminho? A lição está clara. Ele mesmo diz no texto: os tempos se aproximam de um grande inverno. Ele diz para Timóteo, no mesmo texto: venha, porque está chegando um grande inverno. O inverno eram dias frios, dias difíceis, em que as capas eram um objeto importante para aquecer, para proteger de doenças respiratórias. Olha que incrível! Como um homem que sabe que acabou a carreira, quer cuidar da saúde, quer cuidar do corpo, não quer passar frio, não quer enfrentar um problema que antecipe a sua morte, porque ele sabe que os seus dias estão contados por Deus, mas enquanto não chega o fim, ele precisa ser um bom mordomo. Porque esse homem quer uma capa, porque ele tem uma saúde a zelar, porque ele tem um corpo que precisa ser cuidado. E aqui é uma importante lição para a gente, porque embora sabendo que Deus já estava o chamando, Ele não entrega os pontos, Ele não termina antes que o juiz diz: acabou, é o último minuto da sua vida. Ele está vivendo, Ele está cuidando de si, Ele está cuidando da saúde, Ele está cuidando do corpo, Ele está sendo bom mordomo, Ele está sendo responsável. Quantas pessoas agem de maneira totalmente irrefletida em relação ao bem da vida, o bem da saúde, o bem do corpo. Isto, meus irmãos, é um grande privilégio. Cuide disso como uma bênção de Deus, como um presente de Deus. Seja bom mordomo, zeloso da sua própria vida. Reconheça que este é um bem de Deus, portanto Ele requer de você boa mordomia. A gente precisa pensar sobre isso, meus irmãos, porque há uma frutificação para todos nós enquanto a gente estiver aqui. Não existe ninguém aqui que está absolutamente inerte. Não existe um escopo no exército de Deus que ocupa um lugar de reservas. Pessoas que pararam, pessoas que não frutificam. Enquanto você respirar, enquanto este coração pulsar dentro de você, você tem uma missão a cumprir, você tem um Deus a glorificar, você tem uma jornada a percorrer. Portanto, cuide da sua vida. Cuide da sua vida. É por isso que Paulo diz: Timóteo, traz a capa,
Porque ele está dizendo, Timóteo, chegou o fim, mas eu ainda sigo caminhando. Não parei. Não estou em casa, não me entreguei os pontos. Eu não desisti porque eu ainda estou vivo. E enquanto eu estou vivo, eu cuido da saúde. Enquanto eu estou vivo, eu frutifico. Enquanto eu estou vivo, eu glorifico Deus que me deu a vida. Enquanto eu estou vivo, eu estou de pé. Enquanto eu estou vivo, eu luto, eu combato, eu sigo em frente. Aleluia! Mas Paulo também pede livros, porque ao pedir uma capa, ele diz, eu sigo caminhando, eu sigo vivendo. Mas quando ele pede livros, ele diz, eu sigo aprendendo. Por que Paulo quer livros? Paulo quer continuar estudando, quer continuar lendo. A vida intelectual de Paulo é algo tão incrível, tão impressionante, que de longe Paulo é incomparável a qualquer cristão que certamente existiu antes e depois dele. Que homem é este, meus irmãos, que numa idade avançada, que já tendo feito tudo o que se esperava que fizesse, ainda quer estudar, ainda quer ler, ainda quer aprender mais. Timóteo, traga os meus livros. Eu quero ler, eu quero aprender, eu quero conhecer coisas novas. Porque eu sei que enquanto eu respirar, eu posso fazer algo pelo reino de Deus. Eu posso entregar algo para Deus e eu preciso me certificar de que eu estou crescendo, eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo moldado, eu estou investindo na minha vida para que isso seja instrumento da glória e do louvor de Deus. Tem gente que quer glorificar a Deus com a vida, mas não investe no seu crescimento. Não investe no seu desenvolvimento. Parou, estagnou, acomodou-se, faz as mesmas coisas há 20 anos e não se sente desafiado a ler, a conhecer, a crescer, a aprender. Olha o que Paulo está nos ensinando. O homem acabou de dizer, meus dias findaram, acabei a carreira, mas traga meus livros. Traga meus livros. Eu quero crescer mais. Eu quero conhecer mais. Deus está, meus irmãos, nos desafiando a uma frutificação que não terminou. E esta frutificação, ela é para todas as gerações, é para todos os cristãos de uma igreja como essa, porque nós podemos frutificar na nossa estação própria. O que a gente precisa é estar de pé, o que a gente precisa é frutificar continuamente, enquanto o nosso corpo não tombar, enquanto Cristo não nos chamar para junto de si, para a sua glória. Permaneça-se como um bom soldado, investindo no seu crescimento, colocando à disposição do reino de Deus tudo aquilo que você tem. Esta é uma noite, meus irmãos, de convocação para nós. Eu preciso continuar aprendendo. Como esta pandemia nos desafiou em relação a isto. A gente teve que repensar as coisas. Passamos anos e anos fazendo as coisas de um jeito só. E de repente nos sentimos completamente interceptados. E aí tivemos que pensar novas possibilidades. Gente que nunca mexeu em tecnologia precisou agora embrenhar-se nesse mundo, aprender sobre isso, conhecer sobre isso. Igrejas que nunca tinham atentado para a importância disso, começaram a investir e agora ampliam a sua mensagem, alcançam mais pessoas. Porque enquanto a gente está vivo, a gente cresce. Enquanto a gente está vivo, a gente aprende mais. Enquanto a gente está vivo, a gente continua frutificando. A gente continua entregando nossos dons, nossas habilidades, nossos recursos aos interesses de Deus.
Quantos querem consagrar a sua vida até o último dia da sua existência ao reino de Deus? Por favor, levante a sua mão, porque há uma convocação de Deus, meus irmãos, para esta igreja, e ninguém está de fora. Você, cada um de nós, é chamado para este tempo e para esta jornada. Tudo que Deus espera de você nesta noite é a seguinte palavra: Deus, eu estou aqui. Tu pode me usar, Deus, como tu quiseres. Quantos podem colocar a mão no próprio coração e num ato de entrega deliberada podem dizer: Deus, eu estou aqui. Pode usar a minha vida, Deus. Pode usar os meus dons, a minha experiência, a minha maturidade, os meus conhecimentos, o meu dinheiro, os meus recursos. Tudo te pertence, Deus. Tudo é para a tua glória. Tudo é para a expansão do teu reino nesta cidade. Faça isso agora em nome de Jesus. Porque Deus está abrindo diante de nós um caminho e uma grande jornada que essa igreja vai percorrer. E todos são convocados para esta jornada. Todos são convidados a se colocar no caminho. Paulo pede uma capa. Paulo pede livros. Paulo pede principalmente os pergaminhos. Qual era a finalidade dos pergaminhos? Pergaminhos eram folhas em que alguém escrevia. Eu acho extraordinário, meus irmãos. Esse homem escreveu quase o Novo Testamento sozinho. Ele escreveu cartas que inclusive foram dispersas. Nós nunca vamos conhecer. Os estudiosos acreditam que só a Corinto ele escreveu 4 cartas. E nós só conhecemos 2. Esse homem está no fim dos dias. E ele diz: Timóteo, eu quero continuar escrevendo. Eu quero continuar edificando pessoas. Eu quero continuar compartilhando a minha vida com pessoas. Eu estou vivo, Timóteo. Eu estou vivo. Um coração pulsa dentro de mim, Timóteo. E enquanto ele estiver vivo, eu continuarei abençoando a igreja. Eu continuarei edificando a igreja. Eu quero escrever para os meus amigos. Eu quero trocar cartas. Eu quero me comunicar. Eu quero abençoar as pessoas. Eu quero levar minha voz no lugar mais distante, Timóteo. O que é que você pode compartilhar nesta noite? O que é que você pode entregar nesta noite? O que é que Deus tem te colocado nas mãos como recursos, como riquezas que o reino de Deus demanda? Em nome de Jesus, meus irmãos, chegou a hora da gente dizer: Deus, eu não tenho nada. Eu estou vivo, Deus, porque o Senhor me sustenta. Eu estou neste culto porque o Senhor me guardou. Por isso que aquilo que eu tenho é teu. Aquilo que eu tenho é para a tua glória. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Eu queria propor que esse momento fosse um momento de consagração. De consagração daquilo que temos nas mãos. Porque enquanto a gente estiver de pé, enquanto o coração pulsar dentro de nós, nós continuaremos, nós frutificaremos, nós abençoaremos pessoas, o reino de Deus. Estenda suas mãos assim, por favor.
Amanagassura Ramahaya. Repita comigo, por favor. Deus, o que o Senhor colocou nas minhas mãos te pertence, veio das tuas mãos, por isso que eu consagro para a tua glória, para o teu reino.